Som, testando, som. Alô? Oi? Oi? Oi, som, testando. Som. Melhorou? Calma aí. Já nem sei mais. Eu acho que não tem mais. Vamos? Vamos lá. E continuando aqui na Mystic Fair, na nossa 12ª edição, a gente tem várias pessoas brilhantes e de todas as formas, com várias profissões. Então agora eu tenho um advogado, um doutor Márcio, seja muito bem-vindo, e professor universitário. E aí, ser professor hoje em dia é um desafio, não é? Bastante. Boa tarde a todos. Agradeço o convite, né? E agradeço a oportunidade. É isso mesmo, Camila. Ser professor hoje em dia não está muito fácil, não. Requer muita habilidade, né? Alguns desafios, né, da nossa sociedade em transformação, constante transformação. Então, requer muita habilidade, né, para transmitir. Algo que me encanta nessa Ok. tarefa de professor é que eu vejo que os professores eles estão sempre atualizados e estão sempre dentro de uma modernidade. Eles são obrigados a isso, não é mesmo? Perfeito. Não fazendo um comparativo de um passado recente, tá? Antigamente o professor era simplesmente um professor. Fazia as provas, aplicava, corrigia, enfim. Hoje não. O professor ele tem que ser totalmente web, né? Atividade online, né? Matérias em EAD, de longa distância, né? Dependendo do curso a todo o Brasil, né? Até mesmo fora, dependendo da instituição, mas sempre atualizado. Sempre, sempre. Não só tanto na parte de web, como na parte na qual cada um desenvolve a sua atividade. Você já leciona há quanto tempo? Desde 2011, aí eu fiquei até 2016, aí tive um período que eu fiquei parado e aí retornei já faz um ano. Faz um ano. É, Então você de enfrentou retorno. aí essa parte de justamente do presencial para a web. Isso. Como é que foi isso? Olha, na verdade, Camila, o que aconteceu? Vinha-se numa transformação lenta. Quando entrou a pandemia, houve-se a necessidade de acelerar todo o sistema, todo o processo. Algo que já era uma promessa, Isso. virou obrigatório e ali de uma hora para outra teve que ser executado. Sim, saiu de uma situação de planejamento do papel e automaticamente já começou em fase de execução, a toque de caixa, né? Porque não se podia perder o fio da meada, a essência do aprendizado, de transmitir o conhecimento, não só em sala. E o maior desafio foi o online, né? Todos fechados, às vezes em ambientes pequenos, para que todos pudessem estudar. Esse foi o maior desafio para nós, professores. E doutor Márcio, Pois não? a gente já conversou e eu já sei que você é especialista em direito imobiliário. Perfeito. E aí, como é que foi dar aula dentro de casa com o vizinho do lado fazendo barulho? Então, Sabendo das leis como é que funcionam? verdade, né? Bom, eu moro em apartamento, né, em condomínio, e o que acontece? É um desafio, né? Porque é difícil, né? Porque tem outras pessoas nos cômodos dormindo, os apartamentos acima e abaixo, né? Dependendo da situação, pessoas enfermas, doentes e tudo mais, pessoas aposentadas. Então, muitas vezes você tem que, para dar um dinamismo na aula, você tem que fazer algum barulho, alguma situação. E isso acabava incomodando, porque tem horário, né? O condomínio, depois das 8, depois das 9, e as aulas começavam às 7 da manhã, né? Requer desafio, requer todo um planejamento, uma estratégia, né? Para que não faça o barulho. Porque aí sai de um direito, agora entrando na área do direito, né? Sai do direito de condomínio e passa a ser o direito de vizinhança. Você está incomodando o seu vizinho. Então, para que isso não se confunda, né? É difícil, é um desafio, mas conseguimos, E superamos. as pessoas confundem muito? Qual é essa diferença? Ah, sim. O que acontece, Camila? O direito imobiliário ele se ramifica, né? E aí o que acontece? Quando você mora em um condomínio, tanto um condomínio de casas como um condomínio, um prédio, por exemplo, de apartamentos, ocorre a seguinte situação: o condomínio ele é responsável
por parte ou uma administração comum do condomínio. E o que acontece é o seguinte, relação entre vizinhos, entre condôminos. Essa que é a grande dificuldade, porque todo mundo acaba generalizando e acha que o condomínio tem total responsabilidade pelo barulho, pela obra, e não tem. Ele tem por certo período, né? O síndico, ele nada mais é do que um administrador, conduzir aquela situação da melhor maneira possível, para que ocorra o quê? Uma paz. Só que quando o condomínio ele tem certas regras que têm que ser seguidas e não podem ser ultrapassadas, né? Por exemplo, ele pode multar, né, devido a barulho, devido a ruídos, fora de horário. Fora isso, não tem como, né? Se você multa e a pessoa continua, ou continua atrapalhando um vizinho, aí já passa por direito de vizinhança. Qual o procedimento? Que também tem regras. Exatamente, aí você tem que ver qual é o procedimento. Se ele é um procedimento administrativo, se ele estiver incomodando demais, né, e ele nem respeita as leis do condomínio, você tem que chamar a polícia. Aí faz-se um boletim de ocorrência e entra depois, posteriormente, na justiça. E nessa parte agora, nesse momento que a gente tem um índice do híbrido, do home office, de tudo isso muito elevado, qual o índice de crescimento desses Olha, é um processo em relação ao web, ao híbrido, né, no caso, não retrocede mais. Tá? Isso não volta mais. Sim. Isso já está instituído. Ao contrário, né? Eu acho que Exatamente. Isso só tende a evoluir. Exatamente. Daqui para frente só, vamos colocar assim, menos papéis, né? E mais digital. Uhum. Só que, eu vou abrir um parênteses, se você me permite, né? Para quem atua no direito, sempre tem que ter um papel, tá? Uma profissão que gosta de um papel, né? Gosta de um papel, né? Infelizmente não tem como. Porque, veja, tem algumas situações da web que, principalmente sistemas, né? Eles dão problemas, tá? Só que depois que ele deu um problema, como é que você repara aquilo ali? Como é que você prova aquela situação que se perdeu na web, se perdeu na nuvem, Camila? Se você não tem um papel. A web ainda tem as suas fragilidades, né? Como tudo, né? Como tudo temos, mas temos que ter uma certa precaução em relação a um total, né? Posso passar uma experiência que comigo aconteceu na faculdade? Estava na faculdade e na faculdade eles diziam o seguinte, olha, chega de papel, professor, chega de papel, então você aplica a prova, tá? Corrige e lança no sistema, perfeito. E aí, eis que a instituição foi fazer uma substituição de sistema. E se perdeu todas as informações, de notas, trabalhos e faltas. Como é que eu procedi? Qual é o procedimento se eu tenho que devolver provas e trabalhos corrigidos? Eu lancei, não é verdade? E entreguei. E o aluno que foi mal, Camila, como é que fez? Né? Ele falou assim, eu ainda até pedi a prova, falei, olha, quem tiver a prova, que eu possa fazer um novo lançamento e tal. O aluno falou, professor, eu perdi a prova. Mas você sabe que eu digo muito, normalmente, que nós estamos numa geração do meio do caminho, né? Porque Perfeito. A gente enfrenta uma fase que executou tudo no papel por muito tempo. Sim. E que aí agora tem essa transição que vai tudo para o digital. Então a gente provou dos dois mundos. Sim. A nossa próxima geração, ela já vem mais dentro desse outro universo, que já vem provando de um mundo só. E as próximas cada vez mais, onde para eles vem se tornando cada vez mais natural e os artifícios para soluções de uma forma cada vez maiores, né? Que a gente ainda tem caminhado aí nessa jornada. Para uma evolução. Né? É verdade. Então, para nós... Pelo menos para mim, falo por mim. Por isso que em alguns pontos ainda ficam fragilizados, ficam. Eu concordo plenamente. É frágil, né? É frágil. Tanto que na justiça, no poder judiciário, hoje a maioria dos processos são digitais, né? E por esse período pandêmico, eles digitalizaram uma grande maioria dos processos, né? Mas tudo bem, tem como se rastrear e tal, mas eu vejo que eu como advogado, eu tenho algum arquivinho de algumas situações que eu acho necessárias no papel, porque se eu tiver como comprovar, eu digitalizo ele novamente.
E qual foi, assim, em 2022, nesse ano inteiro, qual foi o maior desafio, o maior problema que foi abordado lá na sua pauta do seu escritório, que você tratou com mais evidência? Olha, Camila, por incrível que pareça, são duas situações que a pandemia ainda vem gerando reflexos. Sim. Né? Primeiro, não terminou, né? Não. Primeira situação que eu vejo são o aumento em demasia, um aumento generalizado de divórcios. De divórcio, as pessoas conviveram mais próximos, foram obrigadas, né, a conviver mais próximos, e a gente escuta muito que isso ocorreu, Isso. né? Houve uma grande demanda em relação a divórcios, tá? Isso já diminuiu ou ainda não? Não. Ainda não. Ainda não, porque isso são reflexos, né? Ainda vai repercutir por algum período. Uma onda, né, que a gente ainda está surfando nela, né? Ainda tá. E o que leva a essa situação é a interação quase que em 100% no mundo web, né? Porque você veja, hoje tem várias redes sociais e a pessoa, né, acaba se iludindo com algumas situações que existem na web que não condiz com a realidade. Meu posicionamento. Uhum. E aí cria-se uma imagem, e aí onde fala, não, preciso de liberdade, preciso de mais isso, mais aquilo. É sempre preciso do mais, você nunca está contente com o que de repente você tem. E aí você faz a opção em largar tudo. E isso gera grandes consequências, tá? No escritório a gente sempre tenta conciliar. Conciliar no seguinte sentido, olha, isso será que vai ser bom? Você já pensou que isso pode acontecer? Ah, doutor, eu já pensei. Ou então a minha sócia, a doutora Márcia, não, doutora, eu já pensei, já é isso que eu quero. Então aí se põe. Aí o que acontece depois, Camila? Passa-se um período, eis que cai a ficha que aquele mundo ilusório de web, mundo ilusório, não é. E aí eles voltam. Muitos acabam até casando novamente com o mesmo companheiro, acredita? Mas eu fico até contente. Sim, né? claro. Porque é uma situação que viu que não e acaba retornando, né? A reconstrução do próprio lar, porque tem filhos pequenos, sabe? É bem triste, né? Essa e situação. Hoje, dentro do seu escritório, quais são as especializações que vocês atendem? Na verdade, todos. Eu sou... É uma equipe? E, na verdade, somos em dois, tá? Porque o que acontece no escritório, né? O cliente, ele quer um contato hoje, ele quer um contato muito de indicação, trabalhamos, né? Então, ele quer aquele contato com o advogado. Então, vamos até o local de trabalho da empresa, da residência, porque passou a ser uma confiança. Com essa situação da internet, olha, quebra de sigilos, telefone grampeado sem ter autorização judicial, enfim, então eles acabam nos chamando, falando, doutor, vamos no seu escritório, dá para o senhor se deslocar aqui na minha empresa, eu preciso fazer uma reunião. Então, toda essa situação, esse planejamento sou eu que faço. E a minha sócia fica dentro do escritório me dando um suporte, né? Dependendo da situação, às vezes vamos os dois. Mas o escritório atua, né? No caso, eu sou pós-graduado em Direito e Processo do Trabalho, Direito Imobiliário e Processo Civil. Minha sócia ela é especializada em Direito Criminal e Contratos também, Direito Civil. Então, nessa demanda que a gente consegue fechar, já praticamente é só o tributário que que a gente tem um parceiro que mexe só com o tributário, que ele é um parceiro do nosso escritório, que damos um suporte também. Tá? E a diferença do escritório de vocês seria um trabalho mais personalizado? Personalizado. Esse atendimento personalizado. Exatamente. Geralmente é aquele contato, aquela situação que eu falei, a gente sempre chega e acaba expondo para o cliente, fala, o senhor já pensou dessa maneira? Ou então ele fala assim, o que eu faço? Até porque são tantas coisas, a velocidade hoje profissional, ela tá tão rápida, né? Sim. Que só de você ter ali, de demonstrar o seu problema para uma outra pessoa, que o advogado tem muito esse papel. Tem. E aí já tem uma clareza, tem lá a sua bagagem de solução, que você pode trazer um outro olhar que já clarifica tudo. Além do nosso contato, né, pessoal com o cliente, a gente já leva qual é o entendimento daquela matéria em relação àquele fato específico que ele precisa.
seja um contrato, seja um direito imobiliário, seja um direito de condomínio, tá? Então a gente sempre tem esse contato meio que em loco com o cliente, né? E não tem o dia, porque tenho clientes que têm empresa, por exemplo, doutor, dá para vir domingo, sábado à tarde. Então, médico empresarial, né? Sim, não tem jeito. É o business hoje, né? Não tem como não atender o cliente, né? Até porque com o WhatsApp, as pessoas, elas te mandam o WhatsApp, elas pensam que você está disponível ali 24 horas por dia e que você pode atender, né? Camila, eu vou te contar outro dia, era 1h30 da manhã, a cliente, eu fiquei da meia-noite com ela e ela chorando no telefone, porque tinha visto que tinha feito uma situação. Eu falei, calma, que agora a gente não tem como resolver, espera amanhecer. Eu fui dormir 1h30, mas fui dormir acelerado, né? Processando toda aquela quantidade de informações que ela me passou para poder dormir. Quer dizer, eu nem e dormi só de direito. ter uma pessoa assim já faz toda a diferença. Já faz toda a né? diferença. Faz toda a diferença. E o meu telefone é 24 horas. Olha, ter uma pessoa assim realmente vale muito a pena. E os planos para 2023? Bom, a expansão do escritório, né? Sempre, mas sempre consciente, em atenção ao cliente, né? Continuar dando aula, continuar estudando, passando conhecimento para os alunos, que isso eu gosto muito, né? De passar o conhecimento, né? Porque o professor multiplica, hoje, né? multiplica. Quanto mais a uma gente sementinha, divide, né? É maravilhoso, né? É uma sementinha. E é isso que eu gosto, né? Porque eu sempre digo o seguinte, Camila. Além dos meus alunos que são de 18, 20, 23 anos, eu falo, olha, eu estou plantando isso em vocês para que isso cresça em vocês, que quando vocês tiverem filhos, irmãos, sobrinhos, que vocês possam plantar essa sementinha, que isso dissemina, né? Porque são informações e conceitos juntos, né? É verdade. Que andam juntos, né? Não tem como, sempre, não se separa. E aonde que as pessoas podem encontrar? Onde fica o escritório? Veja, eu vou passar o meu contato. Ótimo. Tá? Suas redes sociais. Isso. No Instagram é Márcio_da Fonseca, pode me passar. E o meu telefone é o 11 98880 7088, que esse é o meu profissional 24 horas, tá? Me manda o WhatsApp, eu respondo. Vamos repetir, doutor Márcio? É o 11 98880 7088. E o Instagram? É Márcio_da Fonseca. Então sigam e já sabem, hein? Esse telefone fica 24 horas e nada como a gente ter uma consultoria jurídica preparada, Sim. que tem todo o suporte que hoje a gente precisa em todos os setores. Sim. É algo necessário em todo profissional que quer um crescimento, né? Um ótimo 2023, sejam bem-vindos ao nosso canal e coloque aí todas as informações para todos, que é fundamental. Agradeço, um excelente ano para vocês e boas festas. E a gente continua aqui no Elas TV, na Mystic Fé. Daqui a pouco a gente volta com outras entrevistas.